Neste instante eu quero te convidar a abrirmos a palavra para ouvirmos da voz do Senhor. No Salmo de número 30, leremos todo ele. Salmo de número 30. Abra sua Bíblia na sua casa para acompanhar conosco a leitura. Salmo de número 30 nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, um cântico de dedicação da casa. Te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ouvimos a tua palavra. Queremos que a exposição dela fale aos nossos corações, que venha ao nosso encontro. Por isso, Deus, esta é a nossa oração. Faça do nosso coração um terreno fértil ao ouvir da voz do teu Espírito. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. 3 homens aguardavam na porta do IML, do Instituto Médico Legal, para reconhecer um parente que havia morrido. Eram daqueles momentos dramáticos da vida. 1 hora de espera. Nestes instantes, o pensamento viaja procurando coisas a que pensar. E um daqueles homens que ali estava, vendo aquela sigla, IML, com seu pensamento viajando, logo perguntou: o que será que significa IML? O outro, com um semblante de preocupação, respondeu: eu não sei o que significa. Eu só sei que eu queria trocar esta palavra por uma palavra de socorro. E há palavras que são assim, nos trazem todo este sentimento, uma tristeza e uma vontade de trocar por algo que nos ofereça a paz. Este salmo está cheio de palavras pesadas, expressões que promovem medo. Basta você olhar o versículo 9 deste texto, ele vai falar do meu sangue, vai falar de baixar a cova, vai falar de estar no pó. E qual era o pano de fundo desta passagem? O cabeçalho sugere que Davi, na condição de rei, estava inaugurando o Palácio Real. E ele fazia uma espécie de uma retrospectiva de sua vida. Davi estava se lembrando de quanto sofreu na sua caminhada para chegar naquele momento na condição de rei e de inaugurar um Palácio Real. Nas suas lembranças, ele se recordava das privações, das provações, das perseguições, daqueles momentos em que viu a morte de perto. Mas ele não se esquece de que Deus sempre o amparou. Versículo 11 ele declara isso.
E agora nestas boas lembranças, mas também nestas tristes recordações, olhar para este salmo é sermos convidados a pensar em palavras que clamam por uma virada. E que palavras são estas? A primeira delas, a palavra cova, do versículo 3. Veja quantas expressões ligadas à morte nós usamos para descrever os momentos difíceis da nossa vida. No bico do corvo, essa, de uma forma irônica, de humor, é muito usada. Vendo a sandália de Pedro, não é dos nossos arraiais, mas é usada. Já está no 6º palmo, irônica. Já está espiando o vale da morte. Conhece um pouquinho de Bíblia. Vendo a cor do portão celestial, essa é cruel. Apostando corrida, normalmente 2 pessoas que estão em momentos difíceis da vida. Está na gadanha da morte, essa vem da Europa. Está querendo cantar no coral celestial, bonito, coisa de crente. Esse está com o pé na cova, talvez a mais popular de todas elas. Quantas expressões nós usamos ligadas à morte para descrever as lutas que enfrentamos na vida? Davi estava se lembrando dos momentos de vida, daqueles momentos que viu a morte de perto. Talvez estivesse em suas memórias as feras que ele enfrentou nos tempos em que era um pastor de ovelhas. 1 Samuel 17:36, enfrentou ursos, leões, certamente enfrentou lobos. Talvez estivesse se lembrando também de quantas lutas ele enfrentou na sua caminhada para chegar onde chegou, quando teve que enfrentar aquele gigante Golias no vale de Elá, aquele homem de mais de 3 metros, fortemente armado. 1 Samuel 17, de quando o rei Saul, cujo trono ele próprio defendeu, mas que o perseguia. 1 Samuel 18. Talvez ele estivesse se lembrando daquelas inúmeras batalhas que foi à frente do seu povo para conquistar Jerusalém, região, e estabelecer aquele reino em Israel. 2 Samuel, dos capítulos 5 ao 10, vamos contar as inúmeras batalhas que Davi foi à frente do seu povo. Quantas vezes a morte esteve frente a frente com ele. E tudo o que Davi queria naqueles momentos difíceis era uma virada, uma reversão naquela condição de sofrimento que estava passando. Mas o mesmo Davi escreve neste salmo, no mesmo salmo, no mesmo versículo 3, que quando o Senhor o preservou de descer àquela sepultura, Davi agora estava vivo, este mesmo Davi agora era rei, tinha tido a sua virada, estava inaugurando aquele palácio real. Na expressão desta sua virada, no versículo 4, ele convida a salmodiar, dar graças ao nome do Senhor por tudo que tinha feito. Meu irmão e minha irmã, nas lutas da vida, muitas vezes nós clamamos também por uma virada, como fez Davi. Como ele, por vezes, encarar a morte se torna a realidade de nossa caminhada. Tudo isso nos incomoda. Notícia de morte nos incomoda. O medo da possibilidade da morte incomoda. Estar numa capela mortuária incomoda. Ouvir o som daquela marcha fúnebre do carro que percorre nossa cidade também incomoda. A dor de perder uma pessoa querida, a morte de um ente querido, incomoda e incomoda bastante. A verdade é que a morte nos incomoda e muito nos incomoda. Nós também precisamos de uma virada. E Jesus Cristo é a palavra da virada. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25, lemos há pouco. Foi ele quem venceu a morte.
Foi Ele quem ressurgiu daquela tumba para nos oferecer a vida. Foi Ele quem deixou aquele túmulo vazio para mostrar que é Senhor sobre a morte. Como vale a pena andar com Jesus? É tomar posse desta convicção de que nem a morte ou as notícias da morte podem nos abalar, porque sabemos que em Cristo nós temos a virada. Billy Graham, o grande evangelista do século XX, conselheiro de 11 presidentes americanos, presidentes da mais poderosa nação do mundo. Billy Graham certa feita disse, quando ainda estava vivo: algum dia você vai ouvir que Billy Graham está morto. E ele disse: não acredite em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas mudei de endereço. Eu estarei na presença de Deus. Esta é a virada. Em Cristo Jesus, da cova para a vida eterna. Esta é a notícia da promessa da palavra de Deus para os nossos corações. Em dias quando ouvimos tanto de morte, quando isso nos traz tristeza ao coração, a palavra da virada é Jesus Cristo, porque Ele nos tem uma palavra de vida eterna. Mas há uma segunda palavra. Há uma segunda palavra que clamamos por uma virada. E o versículo 5 nos fala da noite. Veja mais uma vez quantas expressões ligadas à noite nós usamos para descrever as lutas da nossa vida. Algumas frases. Passando pelo vale das trevas. Trevas. Pelo vale da sombra. A ideia de escuridão. Passando pela escuridão. Procurando a luz no fim de um túnel. Eu não vejo. Eu só vejo nuvens escuras. Esta noite foi longa. Sempre ideia de escuridão, noite, trevas. Criança tem medo do escuro. Mas o adulto tem medo do vale da sombra. Contudo, de tempos em tempos, a vida nos leva para a escuridão da noite em nossa caminhada. Olhando mais uma vez para o Salmo, é muito difícil datar que momento ele se deu na vida de Davi. Mas por se tratar de uma inauguração do Palácio Real, isso tudo vai nos fazer lembrar que Davi já era um rei. O versículo 6 revela que ele já tinha se tornado próspero. Ele até imaginou, e revela isso no versículo, que ele achava que nunca seria abalado. Aliás, essa é a grande armadilha dos tempos de abundância, dos tempos do vigor, dos tempos da prosperidade. Imaginar que os dias de alegria nunca vão passar, mas eles passam. Depois do mais forte brilho, até o sol se põe, dando lugar à escuridão da noite. Esta é a realidade da vida. É por isso que nós precisamos tanto de Deus. Na vida não existe apenas momentos de luz e de dia, mas também os momentos de noite e de trevas. Alguns comentaristas sugerem que Davi tinha passado por alguma espécie de enfermidade e talvez estivesse se lembrando dela. O versículo 3, ele vai dizer que tinha se levantado de uma certa enfermidade. Fato é que ele está olhando para trás e se recorda de que ao anoitecer havia chegado também para sua vida a escuridão e naqueles momentos difíceis ele tinha chorado. São nestas horas, quando passamos pelo vale das sombras, são nestes momentos que nós clamamos por uma virada. E Davi se refugiou em Deus. E na sua virada, ele nos deixou um dos mais belos versículos da Bíblia, daqueles para serem anotados, para quando abrirmos o nosso olhar se voltar para ele. Versículo 5 do texto.
Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. As noites também passam. Nas lutas desta vida, também clamamos por uma virada. E de tempos em tempos nós temos que andar por estradas escuras. No trilho do túnel, em trevas, nós gritamos por ver a luz. Houve um período no Brasil, entre 8 e 10 anos, se você tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar disso, que nós estávamos passando por problemas de blackouts, aqueles apagões. O sistema de energias do país não se preparou, o país cresceu economicamente e nós começamos a conviver com este problema. De vez em quando nós estávamos num culto, estávamos dentro de nossa casa ao anoitecer e de repente dava aquele apagão, tudo ficava escuro. As pessoas rapidamente gritavam: onde tem uma vela? Outros diziam: alguém acende uma lanterna do celular. Nós convivemos com isso muitos dias. Isso nos mostra uma regra da vida. Na escuridão, nós clamamos por uma luz. O mesmo Jesus que trouxe a palavra da virada, quando a palavra era morte, é também aquele que tem a palavra de virada quando a expressão é trevas. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12, também lido há pouco. Caro ouvinte, dê o seu coração para Jesus Cristo. Saia das trevas. Venha para a luz. Se você já deu o seu coração para Jesus Cristo e tem trilhado por caminhos escuros, apegue-se a este Cristo, pois Ele é a luz que nos ajuda a passar pelo vale das sombras. Palavras que clamam por uma virada. Cova, noite. Há uma terceira expressão, e ela está no versículo 11 do texto. É a palavra pranto. Se cova e noite são palavras pesadas. Pranto não fica para trás. E veja quantos termos nós usamos para retratar os momentos difíceis da vida, nos lembrando desta ideia de choro, pranto. As expressões são lágrimas, choro, lamento, lástima, gemido, lenços. Curiosamente, todas estas palavras nos fazem lembrar da ideia de pranto, mas todas elas são inferiores ao pranto. Sabe por quê? Porque pranto é um choro alto. Pranto tem a ver com gemido. É a manifestação de uma profunda angústia e uma profunda dor. É difícil saber que momento este salmo se deu na vida de Davi. Fato é que Davi passaria ainda por muitas lágrimas. Davi prantearia ao sentir o peso da mão de Deus sobre a sua carne quando ele viria adulterar. Salmo 32, versículo 3. Davi choraria muito pelos conflitos em família. Prantearia por seu filho querido com Betseba, que morreu sendo ainda bebê, segundo Samuel 12:15 em diante. Davi choraria amargamente quando o seu filho Absalão, por vingança, mataria o meio-irmão, também filho de Davi, Amnon, segundo Samuel 13:36. Davi choraria, e choraria amargamente a morte de seu outro filho Absalão, depois daquela rebelião que se levantou contra o próprio pai, o rei Davi, segundo Samuel 18:33. Nós não sabemos ao certo que momento na história de Davi este salmo foi produzido, possivelmente antes de todas estas histórias, porque elas se deram todas no palácio. Todos estes sofrimentos de Davi se dariam lá.
E este salmo inaugurava o palácio. Nós não sabemos ao certo que momento se deu, mas nós temos uma certeza. Até Davi, o homem dos salmos, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, até Davi, o homem que enfrentou um gigante, até Davi, o homem destemido que ia à frente do seu exército em batalhas, até Davi, até ele teve muitos momentos de lágrimas e gemidos, até Davi pranteou diante do Senhor e clamou por uma virada. No versículo 11, quando ele nos revela esta virada, ele diz que Deus converteu o seu pranto em folguedos. Sabe o que é um folguedo? É uma mistura de dia de folga com dia de festa. Isso é folguedo. É quando você diz assim, chegou o dia, é um feriado, estão vindo pessoas da minha casa, ou estou indo à casa de alguém, vai ser um dia só de fazer festa. Era a virada. Do dia do choro para o dia da festa. Eu quero perguntar a você que está nos ouvindo, qual tem sido a sua luta? Você também tem chorado? Este ano está sendo um ano difícil, um ano pesado. Não é só de máscaras que nós estamos precisando. Estamos precisando de lenços. Mas a nossa virada também tem um nome. E ela chama-se Jesus Cristo. E Jesus alertou os seus discípulos dizendo, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. Oh Deus maravilhoso é este, estar com Jesus Cristo é ter esta certeza de que as lágrimas são enxugadas. Ouvi uma linda frase, li esta semana, e ela diz assim: as lágrimas também são orações para o coração que ama a Deus. Coisa linda isso. Quando um crente chora, a sua dor é vista por Deus como oração. Mas ouvi e li também uma outra frase que diz assim: as promessas de Deus são lenços que enxugam as lágrimas e trazem alegria. E esta é a promessa de Deus para nós. Dê o seu coração para Jesus. Ande ao lado dele. E ele converterá o pranto em alegria. O dia de dor em um dia de festa. Quero concluir dizendo que, curiosamente, esse salmo até não é dos mais lidos, exceção do versículo em destaque, versículo 5, quando diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas curiosamente este é um dos salmos mais conhecidos e lidos pelos judeus. Eles leem este salmo rigorosamente numa ocasião que eles chamam de Hanukkah, a festa das luzes. Hanukkah quer dizer literalmente inauguração, porque se reporta este salmo da inauguração do palácio real. Por que eles leem? Porque acendem, você vê isso em filmes. Eles pegam um castiçal e acendem as luzes e fazem um jantar na ocasião da Hanukkah, uma festa de 8 dias. No primeiro dos dias eles acendem as luzes e as mantêm acesas. Por que eles fazem isso? Tudo vai nos levar para o 2º século antes de Cristo, quando os gregos tentavam impor a sua cultura em todos os países que subjugavam. Israel fazia parte deste império grego, e impor a cultura sobre os judeus implicava em mexer com a religião judaica.
Exatamente no ano 167 a.C., um imperador grego, um homem tirano chamado Antíoco, tomou algumas atitudes das mais ofensivas contra a fé judaica da história. Primeiro, ele proibiu a leitura da Torá no templo. Ele não queria que isso acontecesse mais para tentar tirar a ideia da religião. Pensa num judeu, o sofrimento de saber que não mais na casa do Senhor a palavra de Deus poderia ser lida. Mais do que isso, uma das maiores ofensas da história de Israel. Mandou construir um altar, colocou um ídolo de Zeus nas partes mais importantes do templo em Jerusalém. Pensa na tristeza de um judeu que não aceita ídolos, ver o seu templo sagrado sendo o Senhor trocado por um ídolo, o ídolo de Zeus. Diz a história que um exército de camponeses judeus vindo da região sul do país, liderados por um homem chamado Judas Macabeus, primeiro seu pai, mas depois ele, e ele ficou mais conhecido, por uma espécie de um milagre. Aqueles poucos judeus despreparados para a guerra conquistaram Jerusalém, tirando todo aquele paganismo, mais uma vez, da casa do Senhor. Diz a história que o ápice daquela reconquista não foi colocar por terra a imagem de Zeus e tirar a idolatria da casa do Senhor. Diz a história que o ápice daquele momento para o judeu foi quando eles reacenderam a chama do altar ao Senhor. É por isso que 2.200 anos depois, até hoje, o judeu todo ano acende as luzes na sua casa na festa da Hanukkah, para simbolizar de que a chama da fé ainda continua nutrindo o seu coração, mas também para lembrar do dia em que Deus promoveu uma grande virada. E que gostoso é quando nós experimentamos uma virada. Nós também precisamos dela. E as palavras que clamam por uma virada são cova. Cristo é a virada porque Ele é a ressurreição e a vida. A palavra noite, e Cristo é a virada porque Ele é a luz da vida. E a palavra pranto, e Cristo é a virada porque Ele converterá a tristeza em alegria. Jesus é a palavra da nossa virada. Que Ele nos abençoe. Amém.